contribuição enquanto humanos, então não pode lá ser assim tão difícil, né? Por isso que durante tanto tempo a gente chamava de menor, né? Menor de idade, mas que é porque era de menor importância, de menor valor. E acho que um dos convites que a gente faz na formação, que é dessa experiência que eu vou contar, é refletir sobre o que é o desenvolvimento da criança e por que um serviço que provê um olhar individualizado é tão importante. Então, quem é o aconchego, né? O que é o aconchego? A Maria Inês falou aqui no chat, eu conheço o aconchego, a gente é um grupo de apoio à adoção também. O aconchego nasce desse lugar do grupo de apoio à adoção. E ao longo dos últimos 23 anos, ele se transforma num grupo de apoio à convivência familiar e comunitária, por perceber que a adoção é uma gotinha num universo muito grande de crianças e adolescentes que tiveram que ser afastadas das suas famílias de origem, né? Então, a gente parte deste lugar pequenininho para ir ampliando o nosso olhar para essa realidade das crianças e adolescentes que estão em medida de acolhimento e que precisam ter o direito da convivência familiar e comunitária preservado. Depois desses 20 e tantos anos de atuação, um dia, numa reunião, alguém fala assim, por que a gente não executa, então, o serviço de acolhimento? Naquelas reuniões que a gente estava, não sei se as meninas aí do Fazendo História já passaram por isso, a gente estava falando de um processo de supervisão que a gente estava dando, né, para uma instituição. Eu nem estava, né? Eu falo a gente, porque eu já internalizei esse lugar também. E uma das críticas, né, que as instituições faziam ao aconchego e ainda fazem, porque é muito recente esse nosso lugar na execução direta, poxa, mas vocês não fazem, como é que vocês falam sobre isso sem fazer, né? Como é que vocês estão falando de acolhimento se vocês não executam, não sei o quê? Porque para quem está na ponta, e eu estava nesse lugar da ponta, assim, às vezes é muito chato ter um outro falando mesmo, né? Mas é isso, é aquilo. E aí começou a se falar, por que a gente não executa? E porque a gente não queria executar o modelo institucional mesmo. E aí a gente passou a refletir sobre a execução do acolhimento familiar. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês a partir do que a gente pensa essa execução. Porque quando a gente, então, né, firmou a parceria, vamos mesmo, então, fazer, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, então deixa eu... Ela tá meio doida aqui, né? Mas tudo bem, eu acho que é porque eu troquei de computador hoje, a gente tem dessas agora, né? Tudo agora depende do computador que a gente vai passar, gente. O que a gente quer ao executar um serviço de família acolhedora? E aí, depois de todas aquelas etapas, né, que acho que vocês falaram um pouquinho do funcionamento na semana passada, né, o que é o serviço, quando a gente passou por tudo isso, a gente começou a pensar na formação. A primeira formação que a gente fez foi a formação da equipe técnica, depois a gente fez uma formação de rede, né? Fazendo História foi nosso parceiro, a Lara veio, né, que era coordenadora do serviço na época, a Jane Valente veio, e aí a gente passou a pensar em como é que a gente ia fazer essa formação, tá? Então, primeiro eu vou falar para vocês de uma estrutura grande, para depois eu ir passando as reflexões que eu acho importantes. Nesse cantinho esquerdo que está cortado, está escrito divulgação permanente. Então, a gente entendeu que o primeiro passo de um processo de capacitação, ele já se dá na divulgação. A divulgação do serviço, ela faz parte do processo formativo, porque a maneira como você divulga, aquilo que você fala, a linguagem que você usa, isso tem a captação de um certo público. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a Júlia estava falando, de pessoas que têm perfil, pessoas que não têm perfil. A gente se debruçou muito sobre isso no começo, né? Então, os primeiros meses,
a gente fez uma divulgação muito grande no noticiário local, em rádio, nas nossas redes, e foi muito bacana, assim. A gente angariou famílias que tinham muito a ver com a nossa proposta, e aí, hoje, olhando em retrospecto, é porque eram famílias que já consumiam os conteúdos que o Aconchego produzia. Então, estava ali no nosso universo pequenininho, né? O primeiro público que a gente alcançou era aquele público que já estava no nosso Instagram, no nosso Facebook, que tinha alguma relação com o Aconchego. Recentemente, quando a gente começou a ampliar a divulgação, a gente percebeu o cuidado que a gente tem que ter. A gente sempre teve, né? Mas ficou mais nítido, porque, por exemplo, saiu uma reportagem que não fomos nós que falamos, foi uma determinada pessoa dentro da Secretaria de Assistência Social, que é a secretaria que é nossa parceira. E ela usou alguns termos que eu vou chamar de mais apelativo, mas é que toca mais, assim, sabe? Amor ao próximo, algumas coisas assim. Gente, a gente recebeu, tipo assim, 100, desses 100 e-mails, pouca gente ficou, porque eram pessoas que não tinham essa relação, esse perfil, como a Júlia falou, não estavam dentro da proposta que a gente tem do que é ser uma família acolhedora. Por isso que eu falo que um primeiro passo para um processo formativo é um processo bem feito de divulgação. Aqui embaixo tem as duas últimas campanhas que soltaram, né? Uma foi uma campanha do MP, aqui do DF, que eles soltaram Seja um Docilar Temporário para Memórias Eternas, que vieram famílias muito legais, assim, né? Porque não é uma linguagem tão direta. E a outra foi uma que a comunicação do Aconchego fez, que é acolhimento temporário, transformação para a vida inteira. Então, a gente começa a pensar em formação pensando nesse processo de divulgação, porque é a nossa primeira relação com as famílias que vão chegar. Depois disso, a gente fazia uma grande palestra pública, né? A gente já fez em colégio, a gente fez em lugares diferentes do Distrito Federal. Que a ideia era convidar as pessoas para que elas pudessem ver, tirar dúvidas, desmistificar um pouco o que era o serviço, falar um pouquinho para a gente fazer um filtro, né? Nessa palestra, as pessoas se cadastravam, preenchiam uma ficha, a gente entrava em contato, elas mandavam os documentos e a gente marcava uma primeira entrevista. Nessa primeira entrevista, a gente fazia usa um instrumental que chama mapa de rede, tá? Que é para a gente mapear quem é a rede de apoio dessa família, do SLUS, que depois eu falo mais um pouquinho para vocês. Eu vou passar rápido aqui nessa linha e vou aprofundando. E qualquer coisa vocês vão perguntando aí, vocês vão me gritando, né? Depois dessa entrevista, a pessoa se... Eu falava muito para as meninas que essa entrevista era meio que o café de boas-vindas, né? Que aí a gente conhece mais a pessoa, ela não está naquele momento da palestra, a gente entende por que ela está ali, o que ela quer, o que mobilizou ela. E aí, se depois desse papo a gente entende que não tem nenhum impeditivo e a pessoa também, a gente convida para os encontros de qualificação. São 6 encontros, ocorre um encontro por semana, e depois desses encontros, vem uma segunda entrevista que é domiciliar. Nessa segunda entrevista, a gente faz o perfil de acolhimento. E aí, se tiver tudo ok de novo, a gente faz o informe AVIGE e aí a família está apta ao acolhimento. Eu vou falar um pouco de cada uma dessas etapas, mais rapidinho. Eu só queria apresentar o processo como um todo para vocês, tá? Depois do acolhimento, a gente ainda tem supervisões
quinzenais, o acompanhamento individual e os contatos telefônicos. Por que eu quis começar mostrando esse caminho? Porque apesar dele parecer um caminho assim muito quadradinho, uma coisa que é importante para a gente é que esta não é uma capacitação teórica. Ela é teórica também, mas ela é uma capacitação em para direitos humanos e é uma capacitação relacional. Mesmo que a pessoa passe por ela inteira e não fique no acolhimento, não esteja apta a acolher, espera-se que algo nesse período tenha tocado essa pessoa, que essa pessoa de alguma maneira tenha nos tocado. Porque a capacitação de famílias acolhedoras, para mim, diz respeito a se relacionar. E a partir desse relacionamento, a gente pode perceber quais são as potências, quais são as habilidades, para que esta família possa ou não ser uma família acolhedora. E isso só é possível a partir do estabelecimento de um vínculo com essa família. Tá? Então, vamos lá. Júlia, tem uma pessoa aqui do Serviço de Acolhimento Familiar de São José do Rio Preto, dizendo que existe há 1 ano e 4 meses, percebe que as famílias aqui da cidade se preocupam muito com a questão do desapego quando a criança vai embora e sentem medo da responsabilidade de cuidar de filhos de outras pessoas, além dos comportamentos que a criança possa apresentar. Nas divulgações, as pessoas até se encantam com o serviço, mas dizem que não daria conta de cuidar. Só para a gente comentar depois. Né? Vou comentar sobre isso. Acho que essa tá nas perguntas assim que a gente mais recebe, né? E já pegando o gancho, é por isso, por exemplo, eu acho que o primeiro encontro, depois eu vou falar um pouquinho de como a gente fez a transição para o online, mas a gente ainda faz as palestras, né? E agora a gente faz online. Ele é super importante, porque essas perguntas, elas aparecem e a gente pode começar a fomentar essa reflexão. E elas não são perguntas, gente, que elas se resolvem durante um dia, numa resposta ou numa capacitação inteira e às vezes nem no acolhimento todo, assim, porque são respostas complexas. Mas vamos lá, né? Então, quando a gente começa esse processo formativo, o que é a primeira coisa? A gente trabalha com acolhimento de crianças e adolescentes, mas a gente trabalha com acolher essas famílias, né? Então, nessa acolhida, o que eu aprendo e o que eu comunico nos contatos iniciais? Então, tem a ver com a divulgação. E aí, após a divulgação, qual que é a forma de acessar o serviço? Qual que é o que o instrumental de inscrição contempla? Quais são os critérios mínimos para ser uma família acolhedora? O que trouxe essa família ao serviço? Essas são pequenas perguntas que antes da gente começar, né, os encontros, né, aquela coisa que as pessoas falam, quando vai ser a aula? Né? Antes da gente entrar nessa etapa, elas já são perguntas super importantes, porque elas já dizem alguma coisa das relações e do que essas famílias esperam e quais são os potenciais ou não. Então, quais são os critérios mínimos? A gente tem lá um checklist de critérios objetivos, que eu sei que as meninas também têm em São Paulo e que a maioria dos serviços do país seguem, que maior de idade, sem antecedente criminal, não pode estar cadastrado no Sistema Nacional de Adoção, todos os membros da família têm que estar de acordo, tem que residir no município de referência, não pode ter uma questão de saúde mental que incapacite o cuidado. Então, esses são critérios objetivos. Tem uma série de outros critérios que a gente vai falar, mas ver os critérios mínimos no começo já é super importante. Aqui no Distrito Federal, tem uma questão que pega muito para a gente, que a gente tem algumas regiões que são no entorno, que aqui é muito diferente. É como se fosse, acho que para vocês como se fosse Guarulhos, por exemplo, né, em São Paulo. Né? Aqui a gente também tem, né? Só que essas regiões, apesar das pessoas morarem e trabalharem em Brasília, são de outra
outra vara, né? Não é do DF. Então, essas pessoas muitas vezes veem o serviço, se interessam pelo serviço, mas elas não podem ser famílias acolhedoras, porque elas não residem no DF. Isso é um critério mínimo, isso precisa ser preenchido, né? Então, é importante já ver esses critérios no começo, para não ter um desgaste da pessoa que vai super se encher de expectativa, nem da equipe técnica, trabalhar isso, né? O que trouxe essa família ao serviço? As motivações, elas vão sendo transformadas, né? Ao longo da formação, isso é uma coisa que a Jane fala muito. Que às vezes aquela família ela até chega pelo motivo errado, mas você vê ter rede de apoio, isso também. Você vê que existe ali um potencial, né? Mas tem motivações que você vê que não dá para continuar. Então, uma família que já chega anunciando que tem o desejo de constituir família pela via da adoção, se ela já chega de alguma forma dizendo que a motivação dela é essa, como é que ela vai caminhar com o projeto de acolhimento? Então, é incompatível, né? Não, no meu entendimento, aqui em Brasília, não dá. Então, família é família acolhedora, mas muda para uma cidade próxima. Isso tem um perrengue pela jurisdição, né? Porque não tem como aquela criança que está em acolhimento, ela está em outra jurisdição que não seja a jurisdição onde está o processo dela. Aqui no DF é assim. Não sei como é em São Paulo, vou depois passar essa bola para as meninas, né? Então, depois que a gente faz essa acolhida, e aí, dentro dessa acolhida, a gente sempre faz a entrevista meio que pedindo licença, porque a gente faz perguntas pessoais mesmo, né? Eu estou querendo capacitar aquela pessoa para receber uma criança que está em medida judicial na casa dela, eu vou pedir desculpa e vou ser invasiva. Então, pergunto como foi a infância, como é que era a mãe, como é que era o pai, se teve alguma perda recente, como é que começou o casamento, como é que é esse relacionamento, se tem um espaço para a pessoa e para o companheiro ou para a companheira discutir as questões de casal de maneira... A gente faz um par de perguntas para aquela pessoa, para aquela família já ir refletindo se cabe uma criança ali naquela dinâmica, né? Quais são as dinâmicas relacionais? Então, a gente vai fazendo isso. E aí, o mapa de rede entra nisso que a Silvia falou, que um dos critérios é ter rede de apoio, tá? O mapa de rede, eu estou pensando se eu tenho nesse computador um mapa de rede, mas eu acho que nesse eu não tenho. Mas vocês vão trabalhar aí a visualização. Mapa de rede, eles são 3 círculos concêntricos, recortados por 2 linhas perpendiculares. Então, são círculos com 4 quadrantes, tá? Um quadrante é família, o outro quadrante relações afetivas, o outro relações com a comunidade, o outro trabalho e estudo. O centro é a pessoa, sou eu. E aí ela vai completando os quadrantes, com as relações com pessoas e instituições que ela estabelece. Por que a gente faz isso com as famílias acolhedoras? Porque conforme elas vão preenchendo, elas vão refletindo sobre com quem elas podem contar quando elas têm uma criança. Porque a gente parte aqui do princípio que ninguém cuida sozinho de uma criança. Inclusive, vocês vão falar sobre acompanhamento das famílias semana que vem, isso é uma das questões que a gente também trabalha com as famílias de origem. Com outro instrumental muito parecido, mas é da Lia Sanícola, né? A gente trabalha essas redes. Alguém falou, explica de novo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um trem aqui. Tá aqui o quadrante. Ele tem uma cruz no meio, né? O círculo. Então, aqui no quadrante da família, né? Aí tô eu aqui no meio. Na parte mais próxima de mim, o meu marido, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã mais nova. No outro círculo tá a minha irmã mais velha, minha sogra, meu cunhado, minha avó. No outro estão os meus primos que moram lá em Taquaritinga.
quanto mais próxima de mim, mais forte é essa relação. A mesma coisa nas relações afetivas. Quem são os amigos que eu posso contar? Quanto mais próximo, mais forte essa relação. No trabalho, nas relações comunitárias. O que são as relações comunitárias? Igreja, grupo de apoio mesmo, academia. São relações que se constituem ali na comunidade. Por quê? Porque a gente faz esse trabalho com as famílias logo no começo. Uma das questões que a gente recebe muito é: eu sou sozinha. Eu falo eu sou sozinha no feminino porque a gente não tem nenhuma família acolhedora de homem sozinho. A gente tem, viu, Júlia? Eu acompanho as postagens, ele posta bastante, né? Acho que é o que eu estou pensando. Mas a gente tem 2 famílias de mulheres sozinhas, mulheres, né? Só que elas têm uma rede de apoio super ampla, né? Por outro lado, a gente já teve casais que, quando a gente fez o mapa de rede com eles foi até complicado, porque eles se viram sozinhos, assim. Tipo, nós temos um ao outro, única e somente nós 2. E aí a gente teve que dar essa devolutiva de, e aí, como é que faz? Se ficar doente, se acontecer alguma coisa. Então, o mapa de rede serve para isso, para começar a provocar sobre a entrada da criança naquela relação, tá? Então, depois desse processo de acolhida, a gente ingressa na formação, né? Falei um pouco das entrevistas já. Então, quais são os conteúdos e o que eu vou trabalhar com essas famílias? Qual que é a proposta formativa que eu tenho? Então, a gente fala muito da formação enquanto um processo reflexivo e de construção relacional. Tem alguns conteúdos técnicos que eles precisam ser passados, mas a gente sempre procura que em cada encontro haja uma reflexão. Então, essas são algumas fotos do encontro sobre famílias e diferentes tipos familiares, né? Diferentes constituições familiares. Então, a gente começa, o Aconchego é uma OSC que tem muitas psicodramatistas. Eu sou psicóloga, mas eu sou mais da área da psicanálise, né? Mas nesse DTT hoje até arranho um pouco no tal do psicodrama. Porque a gente trabalha muito com o psicodrama em formação, que é uma vertente da psicologia que traz muita dramatização, a concretização. E é muito bom que as meninas têm um repertório muito grande de dinâmica, né? Então, nesse encontro de família, a gente vai construindo com o grupo o conceito, para depois a gente trazer algo mais robusto, né? Teoricamente, sobre as coisas que a gente acredita dentro do aconchego, mas para que possa partir da reflexão do grupo. Isso é muito importante até para que o grupo constitua uma identidade, para que eles se percebam, para que eles se conheçam e para que eles se respeitem, tá? Então, a gente acredita muito nesse formato de formação, né? Nesse modelo de formação. Então, a gente tem a temática, a gente tem alguns conteúdos que a gente vai trabalhar, mas a gente sempre quer que o grupo reflita e construa junto conosco. Então, após pensar nesse que é o modelo formativo, a gente tem que estar meio que no background aqui da nossa cabeça, quais são os critérios não objetivos e pontos de destaque durante a formação. Porque tem umas coisas que a gente tem que estar sempre meio atenta ali, né? Então, eu delineei qual vai ser o meu modelo, eu fiz meu cronograma, eu sei quais vão ser os conteúdos. Aqui que a equipe tem que estar atenta nisso que vai se estabelecer. Qual que é a disponibilidade afetiva e emocional dessa família, né? Qual que é a habilidade para a função de... Nossa, tá horrível esse trem cortado, né? Não sei o que aconteceu. Mas tudo bem. Você lendo dá para acompanhar. Eu sei mais ou menos decor, né? Habilidade para a função de cuidador, padrão saudável das relações de apego e desapego, que tem um pouco a ver com a pergunta, né?
Ah, mas como é que cuidar dos filhos dos outros? Como é que essa criança vai embora? Olha, gente, a minha criança chegou aqui, ela passou direto do pai dela, que estava trabalhando, e veio sorrateiramente até aqui, né? Como é que são os padrões de relação de apego e desapego dessa família, né? Ela passou por algum luto recente? Aconteceu alguma coisa? Como é que são as intervenções dela quando o tema é esse, né? Essa família, ela tem tolerância? Ela tem abertura? Ela é disponível para o diferente? Como é que é o ciclo de vida familiar? Como é que essa família se formou, né? Essa família, ela tem aceitação para outros costumes, para outras realidades? Eu não sei como é que é aí, mas a gente tem muitas famílias que vêm de uma vivência religiosa. A gente tem famílias de religiões completamente diferentes, né? Mas muitas delas têm uma vivência religiosa. E uma das coisas que a gente sempre pergunta é como é que seria receber uma criança de um outro credo, né? Como é que vocês conseguiriam conviver com isso? Como é que seria para vocês auxiliar, estar com, garantir que essa criança tem espaço para professar a própria fé, né? Como é que são as relações familiares e comunitárias? Qual que é a rotina? Tiveram experiências de acolhimento informal? Eles conseguem pedir ajuda e colaborar com a equipe, que tem a ver com o que a Ju estava falando, né? Nossa, super família, dá conta de tudo, né? Seres humanos super evoluídos. Não, gente, sofre, falha, erra, né? E precisa pedir ajuda. Não envolvimento, né, de nenhum membro da família com dependência química e capacidade de seguir normas. Eu queria frisar né, essa coisa da capacidade de pedir ajuda e de seguir normas. Tem duas coisas que eu queria destacar que eu acho que são muito importantes. Capacidade de pedir ajuda tem a ver com a vinculação com a equipe técnica também. Tá? Então, a formação não é só para as famílias, é para a equipe técnica se vincular com essas famílias. E aí eu vou dar alguns exemplos já já. E a capacidade de seguir normas é porque, apesar de ser um trabalho bonito, pautado no afeto, a gente acredita muito no amor, a gente acredita muito na troca humana, mas nós somos uma política pública. Então, algumas coisas não podem ser perdidas de vista, né? É política pública, existem regras, existem parâmetros, existem normas de qualidade e para isso a família tem que seguir algumas regras. Eu vou te dar, o papai vai te dar. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês da transição do modelo presencial para o modelo online. Gente, o grupo de psicodramatistas aqui do Aconchego ficou louco quando a gente falou que a gente ia fazer online. Por quê? É muito corpo, é muito vivencial, né? Então, se abraça e faz montagem, e faz pose, e conta história, e dramatiza. E agora? Como é que faz? A gente se reinventa. A gente repensa as relações, né? Então, espera só um pouquinho, gente. Eu vou dar um pequeno grito aqui para a pessoa atender a criança. E aí eu falo aqui com vocês. Eduardo. Fica tranquila, Júlia. Ju, será que a gente vai falando as perguntas? Porque algumas pessoas vão falando aqui. Será que a gente vai te perguntando? Pode Ju? pode perguntar. Tá, tem uma que chegou. Ai, eu espero você. Não, pode falar, porque eu não estava conseguindo fechar. Pode falar a pergunta. Tem uma que chegou aqui no meu privado. Se o projeto seria para 0 a 3 anos, a criança oriunda de outro credo entenderia se fosse levada a um local diferente da crença dela? Então, olha só. Posso ir por partes? Tem outras. Uhum. Então, aqui a gente faz 0 a 6, mas mesmo 0 a 3, mesmo um bebê de 15 dias, assim, eu acho que
Eu acho não. Eu sei e eu acredito, e a gente prega que é importante conversar com a criança, e nos casos que tem uma relação com a família de origem, com a família de origem, né? Porque às vezes não é esse entendimento, esse entendimento igual do adulto, e esse entendimento conceitual mais fechadinho que a gente tem, mas é um entendimento vivencial do que é aquele ambiente, do que está ali. Então, é muito importante falar com essa criança sobre isso. Pode fazer a outra, Tati. Posso só complementar? E acho que tem um lado, né, também da gente pensar que acho que, né, a criança pequenininha se constituindo, entendendo o mundo e tal, mas tem um lugar do adulto, né, acho que do serviço de acolhimento, de garantir ali algo que é da família da criança, né, porque a gente vai pensar, bom, qual que vai ser a fé dessa criança? Muito provavelmente, se ela estivesse em casa, ela ia ser inserida dentro da fé ali daquela família, né? O que vai ser, o que não vai ser, né, gente? A gente não sabe, a gente está ali por um período, mas acho que isso é também valorizar a origem da criança, né? E acho que isso é algo que a gente precisa garantir, né? Precisa garantir quanto serviço, quanto família acolhedora, a origem, a cultura, né? Isso envolve também a religião, né? E entender que essa criança vai ficar um tempo num lugar que não é a casa dela, né? Seja no abrigo, seja na família acolhedora, não é a casa dela, é outra casa, tem outros costumes, né? Isso não é a família dela. Acho que essa diferenciação, né? Ela tem as crenças dela e também tem a da família, que ela vai passar um tempo e viver essa realidade, né? E aí a gente tinha muita facilidade de trabalhar isso nesse modelo mais vivencial, né? Porque a gente fazia muitas dinâmicas e isso era uma coisa que a gente não podia perder, né? A matriz de identidade, que é uma questão do psicodrama, né? Que a gente trabalha muito na formação, ela ajudava a gente a falar sobre isso, né? Sobre esse estar num lugar, ir para o outro lugar. E aí a gente foi se adaptando. A gente foi trazendo com foto, com vídeo, com desenho. A gente foi fazendo de várias maneiras. Mas o que ficou muito nítido para nós é que, na maneira, quando a gente foi construindo isso, como é que a gente ia fazer para se vincular com esse grupo de uma forma que eles entrassem... Filha, espera só um pouquinho, tá? Para que eles entrassem nessa porta. E aí a gente foi lembrar do que com o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando criança. E como é que a gente trabalha com criança? Como é que a gente se vincula com criança? A gente se vincula pela brincadeira. Então, uma coisa que a gente fez foi transferir do presencial para online a potência da brincadeira. Para a gente conhecer essas pessoas, para que elas comprem essa ideia, para que elas reflitam junto conosco sobre o que é importante para uma criança, sobre como é estar com uma criança, a gente propôs que elas brincassem conosco. E é a partir da brincadeira que a gente começa toda a nossa capacitação. Então, em todo encontro de capacitação, a gente abre brincando, para depois ir para o tema e para depois fechar com uma história infantil. Então, isso foi muito legal para a gente, que a gente foi percebendo que enquanto a gente ia brincando e as pessoas iam se conectando com a criança que elas foram, com a maneira como elas brincavam, com o que elas gostavam quando era criança, elas se abriam mais para reflexões como essa, né? Então, quando a pessoa lembra, poxa, eu lembro do cheiro da casa da minha avó, mas eu só ia para a casa da minha avó, para aquela casa quando eu tinha 2 anos, começa a fazer sentido isso que a gente fala, por exemplo, dessa transitoriedade do acolhimento, da importância sim, mas da transitoriedade. Então, a gente faz muita questão de trabalhar dentro da brincadeira. E aí eu trouxe para vocês, né, um cronograma de um curso passado aí, que fala um pouquinho dos temas que a gente trabalha,
só para que vocês possam visualizar, né, que existe uma lógica conceitual, né, e que vai correndo muito nesse sentido. A gente organizou para ir nessa fluidez, né? A gente alicerça, falando de qual que é a base legal do serviço, qual que é o histórico, do que aquelas pessoas estão fazendo ali. Tratar todo mundo. Aqui a gente tem, aqui em Brasília, não sei quem conhece, mas a gente tem o eixão e a gente tem 2 eixinhos, né? E a gente fala que esse primeiro encontro é para estar todo mundo no eixão, para estar todo mundo no mesmo lugar, assim, sabe? Para ir caminhando do mesmo ponto de vista. E aí, a partir disso, a gente fala de desenvolvimento infantil, que é esse lugar do que é a criança, quais são as reflexões pertinentes ao desenvolvimento infantil, abre para as relações que a criança estabelece no terceiro encontro, que fala de famílias e famílias. Aí depois a gente trabalha narrativa, depois a gente trabalha separação, luto e vínculo, e por último, o cotidiano do acolhimento, que tem a ver com as especificidades, né? Disso que a gente está fazendo. Do terceiro encontro para frente, sempre tem uma família acolhedora que vem dar depoimento. Por que do terceiro para frente e não desde o primeiro? Porque a gente primeiro quer que o grupo se estabeleça enquanto grupo, para que eles entendam quais são os acordos, que existe a necessidade. Gente, espera só um minutinho. Tudo bem. Tati, você quer contar? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, né? Não sei se mandaram no privado para você. Não, acho que é isso mesmo. Tem essa de Rio Preto, acho que a gente pode ir lendo e até respondendo também, né? Então, aqui no Serviço de São José do Rio Preto, temos muita dificuldade em realizar as capacitações familiares. Ainda não conseguimos montar o perfil de família adequado a ser família acolhedora. Acabamos por considerar apta aquelas que se interessaram em se cadastrar. A equipe técnica não teve capacitação quando o serviço foi implantado. Assim que foi inaugurado, já havia criança para ser acolhida, então tivemos que ir aprendendo o trabalho na prática, estudando sobre o acolhimento familiar junto com as crianças já acolhidas. É algo preocupante para mim, mas vamos seguindo dia a dia. É bem importante essa questão da formação, né? Quer falar, Ju? Sim, eu ia falar primeiro, assim, uma coisa, Marina, que eu acho que no começo, assim, essa captação de famílias, eu acho que é difícil mesmo, assim, né? No Instituto, por exemplo, a primeira formação tiveram 2 famílias, né? Uma ou duas? 2, né, Tati? 2, 2 famílias. 3 famílias, 2 ficaram. 3 fizeram a formação e 2 começaram mesmo. Na primeira formação que a gente fez, né? Sim, e eu acho que tem um aprendizado também ao longo dos anos, né? Tanto em como fazer lá desde a divulgação, fazer essa seleção, né? O que a gente vai aprendendo com os acolhimentos também, pensando quanto equipe, né? E acho que essa... Pode falar. Eu acho que tem uma questão também do perfil que é mais subjetivo, né? A gente coloca lá nos critérios, não pode estar no cadastro, tá 25 anos, tá, não usar drogas, né? Coisas muito subjetivas, não, concretas, na verdade, né? E acho que tem as coisas subjetivas, né? Que a gente foi aprendendo também. Então, uma família muito preconceituosa, né? Uma família racista, uma família que traga ali questões muito rígidas, né? Não se submete às regras, são questões que impedem ela de ser família acolhedora, né? Então, com o tempo, a gente também foi entendendo qual é o nosso perfil, né? E essas questões mais subjetivas interferem. Sim. Eu acho que a formação, né, e seleção, ela é essencial para o sucesso. Assim como a gente fala, vem 100 famílias, ficam 12, né? Assim, é muito pouco do perto do que chega, que de fato vai começar. Isso é bom, Tati. Vir 100 famílias e ficar 12 significa que esse processo reflexivo com a equipe e com quem participa é super importante. Então, quer dizer que deu certo, né? Poxa, a gente fez alguma coisa errada. Não. O propósito é esse. Falando uma pergunta aqui de Rio Preto, né? Foi Rio Preto que ela falou que eles fizeram, não teve formação. Todas as famílias que se inscreveram começaram a acolher. E agora eles estão olhando para isso, né? Vendo as questões.
Sim. Dessa importância, né, dessa seleção. Tem uma coisa, às vezes até quando a gente faz formação, uma coisa que eu gosto de falar, que tem a ver com a experiência, né? A gente fez as primeiras turmas e deu super certo, assim, nossa, foi muito legal, as famílias excelentes, os acolhimentos um sucesso. Quando a gente foi fazer a segunda, a gente tava meio tipo assim, ai, a gente é super craque, assim, nossa, somos o máximo. Gente, levamos uma capacitação, eu falo com vergonha, mas é porque eu acho que é importante falar. Levamos assim, era quarta-feira à noite. Quarta-feira era sempre o dia que tinha assim 15 mil atividades, chegava todo mundo morta para dar capacitação. Pensa numa turminha que deu vários pipocos no acolhimento. Porque a gente não estava nessa disponibilidade de estar com eles, né? De estar falando. Meu áudio tá ruim, gente? Alguém tá falando de áudio ruim aqui no chat? Se estiver ruim, eu vou fechar aqui. Tá bom? Tá tranquilo? Eu tô escutando. Sim. Então, tem que ter... Eu vou fechar aqui meu vídeo para ver se melhora, que algumas pessoas falando que tá ruim. Tem que ter esse debruçar-se da equipe técnica. Por isso, né? Então, a formação, ela é para as famílias acolhedoras e para a equipe técnica, com certeza, né? Eu queria voltar, eu acho que meu tempo está até acabando, só para... Tem muitas perguntas também, só para a gente não passar depois também. Só queria voltar em alguns pontos que eu falei. Quando eu falei dessa vinculação que a capacitação ela promove, é porque que isso é tão importante para que a família acolhedora ela sinta confiança que ela possa dizer para a equipe sobre aquilo que está acontecendo. Nem tudo que a família vai dizer é legal da gente escutar, mas é importante para que ela possa dizer, né? Então, já aconteceram casos assim. Esse caso eu gosto muito de contar. A gente chegou para fazer uma visita, né? A gente às vezes prepara muito as famílias para o protocolo, mas acolhimento é acolhimento em todo lugar, em qualquer modalidade, e sempre acontece peripécias, tá? Seja no institucional, seja no familiar, é a UTI, gente, é a UTI da assistência, então vai dar problema, vai ter imprevisto. E uma das coisas que a gente falava muito quando a gente começou é da manutenção do vínculo, né? Que depois do acolhimento a gente sempre ia trabalhar se essas famílias tivessem disponibilidade para que o vínculo não se perdesse. Falava muito sobre isso, assim, né? Da possibilidade de relação entre a família de origem e a família acolhedora. Aí vamos falar com essa família, fazer um atendimento, né? Para falar que o que estavam se delineando eram duas possibilidades. Era uma instituição, uma reintegração para o Ceará. Pensa. E aí, quando a gente chega na casa, o acolhedor vira para mim e fala assim, tá, mas eu acho que eu quero adotar ela. Gente, eu quase morri. Quase que o meu corpo ficou lá e a minha alma se foi. E eu, gente, como assim? Mas eu falei 6 semanas sobre isso, que não é adoção, que são propostas diferentes, né? E aí conversamos muito, Paraná, e eu vi depois, só depois, porque na hora tudo que eu fiquei foi pânico, desespero e medo que eles iam fugir com aquela criança, né? Mas depois eu fui refletir, que bom que ele pôde trazer isso, porque ele não estava falando de um desejo de adotar, mas de um desejo que ela não fosse embora. E o fato dele confiar que ele podia falar isso para a gente, que ele podia trazer e que isso podia ser trabalhado com a equipe, foi construído na capacitação. Porque na capacitação a gente conseguiu construir um vínculo e trabalhar a importância dessa ser uma relação fluida e sem muitos filtros, né? Da mesma forma que no final dessa formação, como a Júlia e a Tati estavam falando, a gente vai construir um perfil de acolhimento. Ele não está escrito na pedra, mas ele é muito importante. Então, quando a gente vai fazer a visita familiar,
A gente vê a casa, a gente vai perguntando onde é que imagina essa criança, como é que é. E a partir do que as pessoas vão narrando da rotina e falando sobre os seus desejos, as suas motivações, a gente vai traçando esse perfil. É uma família que pode acolher o quê? De 0 a 6? Ela pode acolher irmãos? Tem disponibilidade para questões específicas de saúde? A gente vai traçando esse perfil. Ele pode mudar ao longo da relação com a família acolhedora, né? Mas ele é importante para que a equipe não passe para essa família algo que ela não dá conta, porque vamos supor assim, chegou uma criança, um bebê de 15 dias, a única família que eu tenho disponível é a da Silvia, mas está aqui no perfil dela que é 3 anos. Eu vou ligar para a Silvia? Não, eu não vou ligar para a Silvia, porque isso já é uma violação do nosso combinado. Ela já me falou em algum momento que, por algum motivo, ela não tem disponibilidade para bebê. Por mais que eu pense, mas cabe na casa dela, mas ela é aposentada, sei lá, ela tem tempo. Mas ela disse, e ficou dito ali, que não é bebê, que não dá. Eu não vou ligar, né? E, ao mesmo tempo, eu posso ligar. Chegou uma criança de 3 anos, é perfil da Silvia, e naquele momento a Silvia está passando por uma crise pessoal e ela tem que poder falar para mim: não posso acolher. E ela só vai dizer não posso se ela tiver tanto noção da complexidade do que é o acolhimento, como se ela puder confiar na relação que nós estabelecemos. Então, formação diz respeito à criação também de vínculo com a equipe. É um processo reflexivo para essa família e é o início de uma relação com a equipe técnica. O doutor Poiani, juiz lá de Uberlândia, ele fala que o sucesso de um serviço de acolhimento tem a ver com uma boa equipe técnica que faça uma boa articulação de rede e com uma capacitação de qualidade para famílias acolhedoras. Porque é nessas relações que você consegue cuidar da criança, né? Tati falou que tinham algumas perguntas. Tati, você quer fazer agora e a gente vai fazendo esse bate-bola? Tati, seu áudio está fechado. Fechado. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês. A gente teve toda uma questão familiar essa semana que minha mãe estava comigo e ela teve que ver minha irmã. E Imagina, aí fiquei Júlia. eu e o Eduardo aqui hoje. E mil desculpas, mil desculpas. Tranquilo. É de família que a gente está falando, né? Não faz parte. Tem uma pessoa que pediu para... Acho que ela perdeu, não sei se perdeu o começo do encontro, que você falou um pouco mais sobre a divulgação e a captação dos candidatos, né? E ela perguntou sobre a mudança para o online, se vocês mantiveram a captação, não sei se você quer detalhar um pouquinho mais, Júlia, como é que foi? E acho que como pensam em manter, né? Mudou para conta da pandemia, vocês pensam em voltar ou não? Então, no começo, a gente ficou super aterrorizado com essa coisa do online, né? Aí a gente tinha já aumentado muito, a gente tinha arrumado uma verba para investir só em divulgação. Divulgação tem a ver com a gente conhecer o nosso território. Eu demorei para descobrir isso, tá? O que funciona aqui em Brasília, talvez não funcione em São Paulo, e que o que funciona em São Paulo talvez não funcione em São José do Rio Preto, que talvez não funcione em outros cantos, né? Tem muito a ver com o território. A gente fez muita inserção aqui em telejornal e em rede social. E não estava dando conta da circularidade, as pessoas não estavam chegando. Aí o MP lançou uma campanha para a gente. E foi muito legal. Quando o judiciário fala
Isso dá muita credibilidade para o serviço. Não sei se as meninas têm essa experiência aí, mas quando sai da boca de um promotor ou de um juiz que eles acreditam na proposta, as pessoas falam, ah, tá. Gente, infelizmente o mundo é assim, tá? Não tô falando que eu concordo com isso, mas acontece. Então, quando saiu a divulgação do MP, foi muito legal. E a Fernanda, que é uma pessoa lá de Belo Horizonte, que é coordenadora de um serviço lá, ela um dia falou assim para mim, Júlia, sabe o que deu resultado aqui em Belo Horizonte? O tal do Buzzdoor, né? Que são aqueles anúncios em ônibus. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, gente, Buzzdoor, Buzzdoor. E a gente começou há um mês atrás, um mês e meio, a circulação de Buzzdoor aqui. É caro, mas deu muito certo. Porque as pessoas ficam curiosas. A sociedade civil não conhece família acolhedora, não sabe do que se trata. Deu muito trabalho, porque as pessoas chegam assim completamente perdidas, né? E aí a gente tem que estar nesse filtro atento. Mas chegou muita gente. Então foi muito interessante. E aí, como a gente já tinha repensado todo esse formato do online, o que a gente fez? Agora a gente tem uma pessoa que só liga e responde e-mail para essa galera, né? Para organizar as turmas. Eu penso em manter semipresencial. Esse ano vai ser online, eu não vou voltar presencial esse ano. Eu penso em fazer semipresencial ano que vem. Manter os primeiros encontros online, talvez fazer palestras presenciais, manter os primeiros encontros online e fazer fechamento presencial. Porque tem sido muito bom, porque tem uma coisa assim, que as pessoas, apesar da gente estar muito cansado, né? Computador, tela, enche o saco, as pessoas chegam. E aqui em Brasília, a distância é um problema. Então, eu tenho família, gente, que é do Gama, que é 40 minutos da sede do Aconchego. 40 minutos não, 40 quilômetros, desculpa. 40 quilômetros da sede do Aconchego. E é DF. E eu tenho família que é do Paranoá, que fica a 80 quilômetros do Gama. Entendeu? Então, tem toda uma logística muito louca. Então, o online para a gente atende. Se eu fosse um município de pequeno porte, não sei como eu faria. Mas nessa logística daqui, eu acho que o online resolveu vários problemas para nós. Vários problemas. Né? Tem um deslocamento importante, né? Assim, em São Paulo, acho que a gente também encara aí essas questões, né? Que também a gente também teve aí uma formação esse ano que seguiu online, né, com as famílias, e tiveram várias famílias, né, que foram formadas nesse ano. Não sei dizer como é que o serviço pretende continuar. Não sei se você tem notícias, Tati, talvez mais da Não Sara. sabemos ainda, né? Acho que a gente está avaliando, né? Acho que porque grupo tem risco, né? Eu acho que assim, a gente pensar em retomar, visita familiar está retomando, né? Com todos os protocolos, não dá para ficar sem, né? Encontros, dá para fazer encontro ao ar livre, de máscara, tem muitos protocolos possíveis, mas quando a gente pensa em grupo, né? E se a gente pensar nas dinâmicas que a gente faz, isso não vai dar para fazer por um tempo, né? Não é seguro, né? As pessoas estão até fazendo encontros com grandes grupos, mas não é seguro. A gente ainda não sabe, né, como que vai ser a questão da vacina, então acho que tudo está sendo pensado, né, ainda. A Renata, do Sorocaba, trouxe a questão de novo, né, se a família é cristã, é difícil levar essa criança para um lugar que não professa a mesma fé. Acho que a gente pode falar disso mais nos encontros, né, de família de origem, mas acho que tem essa questão mesmo, né, da criança ficar numa casa que não é a dela, assim como quando ela fica num abrigo ou na casa de qualquer pessoa. Tem intervalo de tempo para a família acolher? Quantas vezes a família pode acolher? Gente, isso aqui é uma coisa que a gente discutiu a exaustão. Não sei vocês aí. Aqui a gente discutiu e discute isso a exaustão. Porque tem que ter... Gente, formação é
tudo nessa vida. Uma coisa que eu não falei, a formação ela é continuada. Ela não se encerra naqueles 6 encontros. Ela continua nas supervisões que a gente faz de 15 em 15 dias. Aqui a gente faz igual vocês aí. Um fechado e um aberto. Um temático e um aberto. E essa coisa da supervisão ajudou muito a gente nisso. O que a gente percebia? A gente tem 2 famílias em especial, que é mais ou menos assim. Elas desacolhem hoje, amanhã elas começam a me ligar. Júlia, e aí? Né? Teve alguma solicitação de paga? E eu fui percebendo que isso é uma dinâmica delas. Mas, de fato, nós, enquanto equipe, sempre sugerimos que haja um respiro, um tempo, né? Para refletir, para viver aquela despedida, para pensar qual foi o lugar que aquela criança ocupou, né, na vida da família. Tem um tempo fixo? Não tem, de fato não tem. Mas é sempre bom que a equipe pense o que está sendo dito quando essa família está clamando por acolher de novo, de novo e de novo, né? Tem uma dessas famílias que ela até falou uma vez assim pra gente. Aí eu depois liguei para você e fiquei me sentindo mal, porque eu pensei, eu tô querendo tanto que uma criança chegue, mas querer que uma criança chegue é querer que ela tenha sofrido uma violência, né? Então eu não vou mais fazer isso. Eu agora vou pôr minhas energias para que esteja tudo bem. Mas se chegar uma criança, eu estou disponível. Então é de poder suscitar essas reflexões, né? Essa outra fala sempre assim pra gente: nada melhor do que um novo amor para curar um amor antigo. E a gente fala, vamos lá pensar, né? Que amores são esses, o que eles estão operando na vida de vocês. Mas não para gente que não tem limite de quantas crianças acolher. E isso diz dessa questão do apego, né? Ninguém pergunta quantos acolhimentos uma cuidadora de um abrigo institucional pode passar. Sim. Quantos vínculos ela dá conta de sustentar, né? O quanto ela está disponível, porque elas e as crianças, né, e os técnicos se envolvem também. Ninguém passa impune pelo acolhimento, nem institucional, nem familiar. O acolhimento é a realidade, né? A criança vai sair dessa família por um tempo e vai ficar acolhida. Isso é uma realidade, né? Acho que a gente entende que na família acolhedora ela vai ter melhores condições, né, de ser cuidada. Acho que isso tem a ver com a pergunta da Regina aqui, que fala, quando comentei com um colega que já trabalharam em acolhimento, fui altamente desvinculação. Gostaria de entender mais da desvinculação. Regina, a gente vai ter 2 encontros, né? Um sobre vínculo e apego e desenvolvimento e um encontro só sobre chegadas e partidas, né? Eu acho que, mas já adiantando, né? As partidas fazem parte da vida. A gente não tem nada para sempre. A gente fica em acolhimento é temporário. Então a saída faz parte do acolhimento. Que bom, né? A criança não vai ficar para sempre longe da sua família. Então, isso faz parte e a gente pode cuidar disso, né? Que não seja uma ruptura e sim uma despedida, porque foi um tempo que se encerrou, né? Mas a gente vai ter 2 encontros para aprofundar bastante nesse tema. A Fabiane perguntou, o primeiro passo é capacitar a equipe que acompanhará o serviço, certo? Sim, né? É por aí que a gente começa para pensar o projeto. Inclusive, né? Porque o meu serviço aqui de São Paulo é diferente de Brasília, que vai ser diferente do município pequenininho, né? Que tem outra realidade. Então, a gente precisa construir o projeto desse serviço. E começa com a formação da equipe. E da rede. Isso, com certeza. E da rede. Porque se a rede não estiver preparada, a equipe vai nadar e vai morrer na praia. Tá. A Camila pergunta, gostaria mesmo de ouvir sobre a não adoção da criança e adolescente pela família acolhedora. Acho que a Júlia falou um pouquinho, né? Mas que a gente pode falar mais. Posso? Oi? Eu até fechei o meu, achei que era eu.
tá travando um pouquinho, Tati. Ela tá falando da pergunta da Camila Aham. Vaz. Eu gostaria mesmo. Posso falar um pouquinho, Ju? Ou você quer falar? Pode. Então, esse é um ponto que tem que falar. A gente bate muito nesse processo formativo, porque tem a ver com qual é o projeto daquela família que está postulando ali a ser família acolhedora. A adoção é um projeto de constituir família. Ser família acolhedora é um projeto de cumprir com o dever cidadão, né, com compromisso social. Estão em caixinhas muito diferentes. Como a gente acredita, né, que a família acolhedora ela está ali naquele momento temporariamente cuidando daquela criança, dos afetos daquela criança, é ela quem vai trabalhar com aquela criança essa despedida, que é o que a Tati estava falando, que vocês vão ter 2 encontros aí para trabalhar, porque a gente tem que lidar não só com a nossa despedida, né, de família acolhedora, como a gente vai sofrer, mas com a despedida da criança. Então, quem prepara a criança para ir é a família acolhedora. Quem explica a toda visita que ela vai e ela volta, quem constrói essa base segura é a família acolhedora. Se for uma família que tem como projeto a adoção, como é que psiquicamente ela vai dar conta de organizar esse lugar da despedida com a criança? Como é que ela vai investir, por exemplo, numa reintegração para uma mãe que em algum momento foi uma mãe que violou um direito, mas que fez um processo, enfim, e agora pode ter seu filho de volta. Como é que ela vai investir nessa mãe se o desejo dela é constituir um vínculo de formação com aquele filho, com aquela criança? Então, são lugares narrativamente incompatíveis, psicologicamente incompatíveis. Isso precisa ser muito, muito massacrado, assim, né? Que às vezes as pessoas falam assim, eu tenho planos de adotar, mas não agora, assim, daqui uns 5 anos, então eu posso ser família acolhedora agora. Até que chega um bebê na sua casa. E aí aquele plano de 5 anos, ele pega um trem-bala para hoje, né? Quero hoje, quero agora, quero essa criança, né? O universo mandou essa criança para mim. Então é muito incompatível. Uhum. Aqui a gente bate o pé nisso. É incompatível. Eu não posso ser as 2 coisas? Não. A gente já tem famílias que fizeram o caminho inverso. E aí isso eu acho muito massa. Que são famílias por adoção, que tiveram a vivência de ter filhos acolhidos e que gostariam que os filhos tivessem sido acolhidos em família acolhedora. E hoje são famílias acolhedoras. Fizeram todo esse processo reflexivo e são ótimas famílias acolhedoras. São maravilhosas, né? A Ana Paula perguntou assim, e no caso dos adolescentes que não têm família perspectiva de retorno, né? E a família manifesta desejo de adotar. Eu penso muito sobre esses casos, mas eu nunca trabalhei com esses casos. Eu não sei se no cronograma das meninas vocês vão falar sobre acolhimento de adolescentes. A gente teve recentemente, num outro seminário, um encontro para falar só sobre isso, e a gente trouxe, o Instituto também não tem essa experiência, então acolhe de 0 a 6 anos, mas temos aí serviços de São Paulo, de Osasco e de São Paulo mesmo da Zona Sul, que tem essa experiência e vieram compartilhar com a gente um pouco mais sobre isso, assim, né? E acho que aí, né, gente, tem lugares para serem trabalhados e pensados mesmo desde a seleção e da formação, né? Porque crianças mais novas, se não houver a possibilidade de reintegração, muito rapidamente vão para a adoção, né? E as mais velhas não. Então, isso? Acho que isso tem que ser trabalhado desde o início da seleção e da formação, né? Que as famílias que topam, as famílias que se dispõem, né, que constroem lá o perfil que a gente está falando, né, de acolhimento de crianças mais velhas, de adolescentes, estão entendendo que esse acolhimento pode ser a longo prazo, né?
Então, é um jeito diferente de funcionar de crianças menores, que você tem certeza que vai ser temporário, né? É muito difícil um caso de uma criança mais nova ficar a longo prazo, né? Então, isso vai ser trabalhado de uma forma diferente com as famílias acolhedoras, né? E com a criança, e com o adolescente, né? Entender que família é essa, que lugar que eles estão inseridos, né? E a gente até escutou famílias acolhedoras que acolhem adolescente, né? E que participaram do encontro. Não, se bem que foi, enfim, eu tive essa experiência de estar com essa família de Osasco, que foi o serviço que participou, e eles contando, assim, o que a gente fala para esse adolescente é que a gente vai estar lá pelo tempo que ele precisar, né? Então, que a gente vai estar lá e que a gente vai acolher ele pelo tempo que ele precisar até ele conseguir seguir na vida dele de uma forma autônoma, enfim. Então, é um outro jeito de funcionar, um outro jeito de trabalhar, que eu acho que precisa ser investido aí, autonomia, projeto de vida, né? Mas a família acolhedora vai ser um suporte ali para aquela criança, para aquele adolescente, né? Isso vai se caracterizar como uma adoção? Não sei, eu acho que a gente ainda também está descobrindo muita coisa, né? Acho que a gente está descobrindo aí acolhimento de adolescentes, de crianças mais velhas, né? A longo prazo. Então, como que isso vai ser construído? Mas é a família que acolhe, a família que tem ali como suporte para aquele adolescente pelo tempo que ele precisar. Eu gostei muito dessa fala, assim, deles, né? Trazendo segurança para a criança e para o adolescente, mas é um jeito diferente de funcionar de crianças mais novas, né? Então, a gente tem que pensar na perspectiva de acolhimento a longo prazo, né? Alguém falou, qual o prazo que a família acolhedora fica com a criança, levando em consideração a demora no processo de adoção, mesmo reintegração familiar? Lucimar, é o mesmo período que está posto por lei para serviço de acolhimento institucional ou familiar, né? Até 1 ano e meio, né? Então, o caso vai ser trabalhado dentro dessa perspectiva, tá? Gente, eu acho que, assim, tem alguns pontos lá da experiência do Instituto que eu queria trazer aqui com vocês. Eu acho que, assim, na tentativa que não fique muito repetitivo com o que a Júlia foi falando e trazendo, enfim, as perguntas podem seguir mandando aí no chat, mas eu acho que eu queria trazer aqui para a gente pensar mesmo, para a gente refletir junto, né? Eu acho que uma experiência super rica aí do aconchego, eu agradeço a Júlia. Alguém te parabenizou pela calma de lidar com o filho e de seguir na apresentação, eu reitero aqui. Obrigada. Mas há algumas coisas aí do Instituto que eu queria compartilhar um pouco mais com vocês, porque a gente, no fim, acho que tem experiências, né? Uma metodologia de trabalho, na verdade, a metodologia é muito parecida. Acho que estamos muito alinhados aí, né? Em como a gente vai construindo, em como é mesmo o processo de formação, de seleção, trabalhar com as famílias. Então, não queria que ficasse muito repetitivo nesse sentido, mas queria falar algumas coisinhas aí mais específicas que a gente tem no Instituto, no nosso processo de formação e seleção, né? Os critérios objetivos, acho que são os mesmos, né, que a Júlia citou, e que são de muitos serviços, né? Eu acho que dos subjetivos também, e acho que essa parte do projeto social e de projeto de família é algo muito importante, acho que muito caro. Ia falar aqui que a gente até já teve 2 famílias que viraram família acolhedora e que tinham uma fala de que queriam muito se tornar, que queriam em algum momento da vida se tornar pais, né? Uma família acolhedora teve aí um processo de pensar em engravidar e etc e tal, e depois abriram mão disso e queriam seguir sendo família acolhedora e fizeram vários acolhimentos ótimos, até um ponto, até um momento que teve um acolhimento que mexeu bastante com essa família acolhedora, e teve acolhimento e desacolheu, e a coisa fluiu e deu tudo certo. Mas depois, e acho que nesse processo de muita construção, de comunicação, de um vínculo muito forte com nós, equipe, né? Eles viraram para a gente e falaram, olha,
ser família acolhedora para a gente é algo maravilhoso. Era uma família que é isso, critérios subjetivos, né, gente? Mas eles conseguiam separar muito esse lugar social, esse lugar da família que eles queriam construir, né? Eles eram uma família que tinha um longo caminho aí de muitos trabalhos voluntários, desse lugar social aí muito construído. E chegou um momento que eles falaram para a gente, acho que esse último acolhimento mexeu muito com a gente e mexeu num lugar de um projeto que a gente deixou para trás e a gente quer reaver. Né? Então a gente entende que isso agora não vai dar certo, assim, né? A gente precisa agora focar nesse nosso projeto de família, né? E deixar de ser família acolhedora. Então foi uma experiência muito interessante. É claro que foi muito construído, né? E foi muito próximo, era um vínculo muito forte que a gente tinha com essa família especificamente. Teve uma outra família que era um casal jovem. E eles até assim eram super jovens, trabalhavam bastante, tal, queriam ser família acolhedora, e eles falavam para a gente, filho é uma coisa que a gente não descarta, mas nesse momento a gente não consegue nem pensar sobre isso, assim. Lembro de uma fala um pouco por aí, e aí eles acolheram, fizeram acolhimentos super complexos, super difíceis, crianças com questões de saúde, assim, foram acolhimentos bem intensos. E aí eles viraram depois e falaram, nossa, acho que se tem algo que a gente aprendeu com o acolhimento é que a gente realmente não quer ser pai, assim, né? Mas acho que também lá atrás, com muita conversa, com uma entrevistas, né, conversas, processo de formação, de seleção, a gente foi entendendo que havia aí lugar para esse projeto, né? Então, assim, foram exemplos, eu acho que é algo que a gente precisa estar sempre atento, a gente precisa investir, cuidar, porque são lugares diferentes, né? Um projeto de família e um projeto que a gente chama de social, né? Então, enfim, acho que essas outras coisas que a Júlia foi trazendo, eu não vou me ater aqui também, mas destaco essa parte de seguir regras e se submeter à lei, né? Porque muitas vezes isso dá enrosco quando a gente não aprofunda, quando a gente não consegue, enfim, né? Ter essa dimensão ali de como isso funciona dentro de cada núcleo familiar, né? Até mesmo, gente, pensando que a equipe técnica do serviço também está, né? Submetido por leis, né, por orientações, pela vara, né, enfim, tem várias instâncias do nosso trabalho, né, eu acho que as famílias acolhedoras precisam ter essa dimensão, né, a dimensão de toda essa rede que vai funcionando, né, e que tem, às vezes, limites, tem determinações, tem coisas que, claro, a gente vai trabalhar, a gente pode contestar, a gente pode ir atrás, né, mas todos aqui sabem como o acolhimento é muito complexo, as coisas vão acontecendo e a gente precisa conseguir lidar com isso, né? Então, as famílias acolhedoras precisam também estar inseridas nisso, né? Se submeter à lei, muitas vezes lidar com frustração de uma coisa que você achou que ia por uma certa forma e não vai ser, né? Porque aquilo ali é seu e não necessariamente que o caso precisa, enfim. Só alguns pontos aqui dos nossos critérios subjetivos. No nosso processo de formação do Instituto, é muito parecido com o Aconchego, acho que só tem aí uma inversão, que a gente faz essas primeiras entrevistas e visitas familiares antes dos encontros de qualificação e seleção, né? Acho que num entendimento aí de talvez uma primeira peneira mais intensa, assim, né? A gente geralmente faz uma primeira entrevista na casa já da família acolhedora, pensando no presencial, né, gente? Na casa da família acolhedora, e são entrevistas bem diretivas, assim, bem com várias perguntas, um pouco disso do que a Júlia foi trazendo, né? Várias perguntas, querer saber mais sobre a família, o histórico da família, para depois ter uma segunda entrevista para aprofundar pontos que surgiram nessa primeira. Então, isso antes dos encontros de qualificação e seleção. E acho que também numa tentativa de já selecionar um grupo para que ele seja menor mesmo, assim, né? Para que já tenha ali uma peneirazinha e a gente conseguir ter um grupo que a gente consiga trabalhar com mais individualidade, né? Entender mais cada família, enfim.
que são, como a Júlia também falou, encontros muito vivenciais. Eu acho que é isso que a gente busca mesmo, assim, né? Encontros vivenciais, de muita dinâmica, para a gente poder refletir, para a gente sair com reflexões, muitas vezes sem as respostas, né? Porque elas vão sendo construídas, porque elas mudam também, né? Muitas vezes, mas a gente poder dar uma mexida mesmo, assim, né? Eu acho que com as famílias acolhedoras, né, gente? E lembrando que é isso, eu acho que não, a gente não, eu gosto de pensar de uma não rigidez desses processos também, né? É claro que a gente vai ter critério, a gente vai olhar coisas com muita com a seriedade que esse trabalho exige, né? A gente vai seguir com isso, mas eu acho que uma formação, encontros como esses, né? Eles precisam ter conversa, ter possibilidade de construção, de refletir, abrir, depois entender junto, assim, né? Uma família ali, bom, ela falou isso aqui, eu vou ficar pensando dessa experiência que ela passou, sei lá, um aborto que ela teve uma vez, como que será que isso se dá nessa família? Não sei, vamos ver como é que isso surge nos encontros de qualificação, depois vamos ter uma outra conversa com essa família, antes de fechar, se ela é aprovada ou se ela não é, sei lá, estou inventando aqui um exemplo, né? Mas eu acho que coisas que a gente tem que ir construindo mesmo nesse processo, junto com as famílias acolhedoras. Ju, posso só te complementar numa coisa? Para não Claro. esquecer? Claro. Acho que dentro disso que a Júlia falou, uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui a gente bate muito pé no tempo entre um encontro e outro. A gente faz só um encontro por semana, né? E a gente já teve muita pressão de vários lugares, porque vocês não fazem uma formação mais rápida, né? Então, faz 2, 3 encontros por semana, faz um combinadão, porque a gente entende que esse tempo entre um encontro e outro, que é o que a Júlia está trazendo, é um tempo de maturação dessas reflexões. Tipo terapia, entendeu? Dentro de um tempo para só depois pensar sobre aquilo. E acontece muito da família chegar na outra semana, né? A gente sempre traz esse espaço também, né? Ficou alguma coisa do encontro anterior e alguém sempre, eu fiquei pensando nisso, aquilo. Acho que os tempos de formação, eles são importantes, só para não esquecer Sim, também. claro, não, com certeza. Alguns pontos sobre os encontros de apresentação e as primeiras devolutivas, assim, mas que eu quero destacar, porque a gente já falou bastante disso, né? Eu acho que muitas famílias acolhedoras que chegam, né, vêm muito nesse lugar, acho que da afetividade, né, do vou cuidar de uma criança, nossa, que maravilha, que lindo esse trabalho, um pouco daquilo que a gente falou, cuidado, né, desses lugares de idealização que a gente carrega e tal. E acho que faz parte, acho que é isso um pouco, né? Mas a gente tem que pensar nesse processo. Primeiro tem que pensar que famílias estão dispostas a pensar da onde que isso vem, sei lá, lugares mais assistencialistas, lugares caritativos, da onde que vem esse olhar, né, para cuidar dessas crianças, e acho que é uma coisa que a gente precisa transformar, né? E entendendo esse trabalho de fato inserido e como política pública, né? Acho que isso é muito importante e é muito bonito ver essa transformação nas famílias acolhedoras, assim, né? De um tempo, desse lugar muito... E o afeto, ele é fundamental, mas também dessa inserção desse lugar social, né? Mais político mesmo, né? Pessoas que vão se posicionando, vão buscando coisas que são importantes defender, né? Vão encontrando novos olhares aí para o mundo, para as crianças, para assistência social, sei lá, né, gente? Acho que muitas coisas e cada família também vai se inserindo da sua maneira, mas essa construção desse lugar mesmo social, né, de política pública ali das famílias acolhedoras, eu acho que é importante a equipe ter
ter como norte ali, né? Como que a gente vai trabalhar isso com as famílias? O que a gente escuta aqui, um comentário às vezes, né, que uma família faz, como a gente vai depois então recapitular isso com aquela família, que reflexão que a gente traz para o grupo, né? Porque a gente precisa sair desse lugar, né, caritativo, assistencialista, né, idealizado, né, e pensar mesmo no serviço como política pública, que é o que é, né? Essas outras partes eu já falei. Um pouco dos nossos temas também são muito parecidos, né, com o pessoal do Aconchego. E, enfim, acho que algo que a Júlia destacou, né, a qualificação ela só começa nesses 6 encontros, nesse primeiro processo, ela é contínua. Acho que não só porque, enfim, é muita coisa, né, mas porque cada acolhimento também vai exigir algo, né, tanto da equipe quanto da família acolhedora. Então, o serviço, acho que é interessante ir construindo essa qualificação continuada a partir dessas demandas mesmo, né. Então a gente no instituto ia sempre fazendo, sempre tinha uma lista, né, de encontros temáticos, de coisas para a gente aprofundar, porque ia surgindo e construído junto com as famílias acolhedoras, a partir da experiência, a partir dos acolhimentos, né? E acho que tanto sugeridos pelas famílias acolhedoras, quanto pela equipe técnica. Então, estamos com essa questão de uma criança com uma questão no desenvolvimento, uma criança, sei lá, autista, não sei, estou pensando aqui, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Isso é interessante para as outras famílias acolhedoras, trazer para o grupo, perguntar, ver o que eles falam. Nossa, isso a gente queria muito falar, isso aqui já não sei. Então a gente vai criando mesmo, né, esses temas que são interessantes e construídos em conjunto, e como lá no Aconchego, quinzenal, né, um aberto, que é para a gente não ter pauta, que é para a gente poder falar de tudo que está acontecendo, e o outro temático. Costumamos trazer profissionais externos, assim, porque também tem essa diferença, né, quando a equipe que vê todo dia, que encontra todo dia, fala, é uma coisa. Aí chega um outro profissional que fala exatamente a mesma coisa, aí, nossa, é verdade. Caramba, né? A gente está pensando muito nisso. E tudo bem também, faz parte, então a gente vai usando essas estratégias, né? E depois na visita individual, né? Retoma, lembra lá da fala da moça que veio? Nossa, olha que importante isso aqui, né? Tentando usar dessas artimanhas, mas enfim. Porque é isso, gente, os acolhimentos vão demandando, vão exigindo. Eu acho que tem também uma coisa muito, às vezes eu penso um pouco, né, sei lá, em qualquer trabalho, gente, que é intenso como o nosso é, assim, né, a gente mergulha e aí muitas vezes parece que a gente não vê nada, assim, né, a gente tá lá, às vezes uma coisa que tá acontecendo na nossa frente a gente não consegue ver e precisa ter oxigenação, assim, uma coisa que faz você sair, às vezes é um comentário de um colega, às vezes é uma supervisão, às vezes é uma apresentação que você vai ver, é um encontro temático, vai falar sobre desenvolvimento infantil, sobre racismo, sobre luto, sei lá, que faz você perceber e sair, né? Então, a gente tem que pensar nisso na dinâmica do dia a dia do serviço. Enfim, uma coisa importante que eu acho que vão aparecendo no online vai também se dar de uma outra forma, né? Mas falta e pontualidade é algo que depois a gente vê como faz diferença também. Às vezes, famílias que vão arranjando muitas desculpas, que, ai, não pude ir e tal, e depois você vê durante o acolhimento que isso se dá de uma outra forma. Então, é algo que a gente acabou prestando mais atenção e criando talvez mais regras, algumas regras que não tinham antes. Então, precisa participar dos encontros, né? A gente no Instituto faz um esquema de que os encontros de qualificação, se uma pessoa pode faltar uma vez. Então, um casal, uma pessoa pode faltar em um encontro, mas o outro precisa estar presente, né, para poder passar ali. Ou os dois faltam naquele mesmo encontro, mas cada pessoa
que participa do processo de formação e seleção pode faltar uma vez só, porque, enfim, também imprevistos às vezes acontecem, coisas acontecem. Se não, a gente vai ter que repensar, assim, né? E a gente vai, claro, sempre conversando, né? Não querendo ficar rígido, mas acho que são coisas que são importantes, né? Disponibilidade de estar, de se programar, de entender a importância daquilo, né? E as famílias depois vão falando para a gente também, né? Como esses encontros do início fazem muita diferença depois, né? E como a gente precisa mesmo ter um processo ali de permanência, de estar, de estar entregue, né? Porque ser família acolhedora também é isso, né, gente? É estar muito entregue, é tá no cuidado de uma criança 24 horas por dia até ela ir embora, né? Então, são coisas que vão dizendo aí também desses processos. Nosso tempo está acabando, e eu não sei se tem perguntas no chat, mas só uma última coisa que eu acho que valeria falar aqui, duas últimas coisas, né? Que antes das famílias começarem a acolher de fato lá no Instituto, a gente, depois que passaram por todo o processo lá, as etapinhas, né, que a gente falou, e quando eles são de fato aprovados, vão acolher, a gente faz um combinado que eles precisam participar de alguns encontros da supervisão das famílias antes de acolher, para escutar as famílias que já estão acolhendo, para escutar os desafios, né? É isso mesmo, não é? Vai saber, né? Tem algo ali também, né? A gente está falando de formação, encontro, vivência e tal, mas a prática em si, gente, só a prática também vai falar, né? Então, você escutar os outros antes de você executar a sua prática e a gente poder cuidar do que pode emergir ali ou não, né? Então, é um combinado que a gente faz, que eles participem de encontros antes de começar e de fato acolher. E aí, esses encontros estão todas as outras famílias que já acolhem, né? Que a gente faz um combinado delas estarem, delas não faltarem desse. É um combinado, né? Para você ser família acolhedora, você precisa participar dos encontros de supervisão, né? E acho que, por último, eu gosto muito dessa imagem, assim, porque eu acho que fala bastante de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Da importância desse início, do processo de seleção, tanto da equipe, quanto das famílias acolhedoras, desse processo de criar vínculo, de criar comunicação, de criar confiança, né, entre todas essas instâncias, diz de todo o nosso trabalho, né, gente? A equipe técnica está lá para a família acolhedora. Eles sempre falam no final do acolhimento, assim, né? Ai, obrigada, vocês são o máximo e tal, a gente não existiria sem você, não teria, eles sempre falam, não teria como fazer isso sem vocês, né? Falando da equipe técnica, a família acolhedora. E a gente fala, não teria como fazer sem vocês também, né? A gente está aqui, a gente está junto, então é um suporte, né? Uma rede ali que vai se sustentando. Então é isso, a equipe cuida da família acolhedora, que cuida da criança e do adolescente, todos juntos vão fazendo esse trabalho, né? Precisa aí de vinculação entre todos, precisa de comunicação entre todos, precisa poder falar o que está sentindo, precisa poder falar o que está vivenciando para conseguir cuidar de tudo, de todas as instâncias que esse trabalho nos afeta, né? No fim das contas, a gente está falando de muito afeto, né? De muito afeto, e que ele inicia desde lá, de vir a divulgação do serviço para ser família acolhedora, tudo que você já imagina, quando você vê o cartazinho lá do aconchego e se imagina sendo família acolhedora, para o momento que a criança vai embora. Então, é um processo muito artesanal, eu acho também, né? De muita construção e do dia a dia, mas que dá para fazer, que vale muito a pena, né? E acho que a gente vê esses processos também muito complexos nos serviços de acolhimento institucional também, né? E que nos faz revisitar lá também coisas que talvez a gente não olhe tanto, né? Nos processos institucionais, que também tem muito vínculo, muito afeto, né? Então, enfim, eu estou fora do chat aqui, eu não vi nada. Não sei se tem perguntas, e o nosso tempo também já está. Eu acho que tem mais comentários, viu, Ju? Acho que uma pessoa acabou de falar uma coisa bem legal, né? Que acho que para implantar no município precisa romper com esse pensamento enraizado de institucionalização, que as capacitações estão sendo importantes para isso. A Camila perguntou como que é feita a conversa
com as famílias não selecionadas, né? Eu escrevi aqui que no Instituto a gente faz uma conversa, mas a gente marca um encontro e a gente fala com muita franqueza o motivo, né? Por que que a gente não está escolhendo. Vocês também, Júlia? No aconchego, acho que... É exatamente assim. Porque a Uhum. gente pensa que a gente tem um compromisso ético com essa família, para que ela também possa refletir sobre isso, né? Por que a gente entende que naquele momento ela não vai acolher, né? Então, E às vezes não é para o nosso serviço, né? Não é que a família tem... Já teve casos, né? Que ela tinha uma questão, mas que para o nosso serviço não funcionava. Talvez para outros projetos, né? Eu acho que poderia ser interessante. Sim. Mas essa franqueza é muito importante, né? Cuidado e franqueza. Sim. Que não são conversas fáceis, né? Não. Eu acho que eu lembro de uma pessoa que eu fui fazer a visita familiar na casa dela, ela não falou nada no encontro, primeiro encontro e tal, e aí ela me conta na visita familiar que ela estava tentando engravidar e não conseguia, e tinha acabado de fazer uma inseminação, processo de inseminação, e não tinha dado certo, mas que estava tudo bem, e que ela sabia perfeitamente separar o que era ser família acolhedora e o que era ser mãe. E aí eu falei para ela que não dava, né? Porque é muito mobilizador acolher uma criança em sua casa. Se você tem o desejo, né, está no processo de ser mãe, uma coisa atravessa a outra fortemente. E ela ficou muito brava comigo, né? Ela falava, ela não aceitava. Enfim, é muito difícil muitas vezes essa conversa, mas é essencial, né? A gente sabe que mesmo famílias, a gente já teve famílias com filhos de 30 anos, 5 filhos de 30 anos, tal, e eles ficaram querendo adotar a criança, né? Acho que mistura, atravessa o sentimento, né? Claro que os processos de acompanhamento das famílias, que, aliás, é o tema do nosso próximo encontro, né? Então, a gente vai mergulhar nisso, o acompanhamento das famílias acolhedoras e das crianças, que acho que essas questões que vêm à tona durante o processo, mas que a gente precisa ter muita clareza do nosso projeto, né? Por isso, quando a gente fala aqui da formação inicial, sensibilização, a equipe precisa ter muita clareza do que é o serviço, qual que é o nosso limite, como que a gente trabalha, para a gente conseguir fazer um bom trabalho com as famílias, né? Então, tudo isso é importante da gente estar muito apropriado. E acho que uma coisa que a Ju trouxe, que tem a ver com o que você está falando, Tati, é que cada acolhimento é um acolhimento. Por isso que a formação ela é contínua e por isso que a equipe tem que estar nessa relação. Porque uma das coisas que a gente trabalha é que cada criança toca a nossa criança. Então, a família pode ter feito 5 acolhimentos, igual aquela família que a Júlia trouxe, e aí no sexto, alguma coisa daquela história se conecta, e aí o babado é outro, assim. Então, é super importante pensar mesmo, né, no que significa, em quais são os momentos, em como isso atravessa, e por isso a sinceridade, não só nessa devolutiva, mas em todo o processo. Sim. Eu acho que a por gente... isso o acompanhamento, né, assim, é essencial, não tem como funcionar sem acompanhamento de famílias, que é o nosso próximo tema. Sim. Eu só ia complementar que é isso, eu acho que a gente pensa, né, sempre quando trabalha com acolhimento no geral, né, eu acho que a gente tem que olhar para a prioridade das crianças, e claro, isso todos temos esse pacto, né, mas eu acho que quando a gente trabalha com acolhimento familiar, enfim, outros vínculos também, mas pensar na família acolhedora num lugar, assim, também de muita vulnerabilidade, eu acho. Vulnerabilidade, eu não estou falando de um lugar, né, para, sei lá, não de um jeito negativo, né, dessa vulnerabilidade, mas pensar que alguém ali que abre a sua casa para receber uma criança, para viver uma relação muito honesta, muito sincera, de muita entrega, né, e que tem muita força e tem muita potência, e eu acho que essas partes, né, dos limites, do que a gente precisa olhar e cuidar, são muito importantes, né? Para a gente, de fato, não violar, não passar um espaço que tem ali uma família muito entregue para algo, né? E a equipe técnica sempre poder estar pensando nisso. O que a Júlia falou sobre o respeitar o perfil do acolhimento, respeitar o tempo, né, dessa família acolhedora, eu acho algo muito caro também, assim, sempre bati muito pé nisso, que a gente
precisa escutar a demanda deles, o limite deles, porque demanda de criança de acordo sempre vai ter, né, gente? Infelizmente, assim, vai ter sempre, e a gente precisa dar um passo atrás, né? Pensar nessa disponibilidade, cuidar dessa disponibilidade, acho que é cuidar, né? Cuidar, pensar, entender que ela tem potência, força, mas também tem limite, também tem um lugar ali que é para zelar, assim, né? Então, acho isso muito caro, acho muito importante aí para as famílias conseguirem seguir acolhendo, né? Conseguir seguir aí crescendo, se fortalecendo, né? O Bom, Lucas, ó, o Lucas fez uma pergunta, acho que a última pergunta a gente termina. Você quer falar, Júlia? eu queria trazer uma reflexão, assim, né? Para mim, toda criança e todo adolescente tem perfil para família acolhedora. Para mim, assim. Não sei para qual família acolhedora, para qual serviço, mas eu luto e acredito pelo direito de toda criança e todo adolescente estar em família. Seja ela família acolhedora, seja ela família adotiva, seja ela família biológica. Eu acredito muito nisso. A ideia a longo prazo seria fechar todos os abrigos. Isso é um tema muito complicado. Eu acho que a gente não vai fechar todos os abrigos, assim. Acho mesmo que a gente não vai. Se você perguntasse o meu sonho de princesa seria fechar todos os abrigos? Seria. Não porque não são serviços técnicos qualificados, mas não são os melhores serviços que a gente pode oferecer. Não é por conta. Gente, eu fui técnica, agora eu sei que a Tatiana também foi, de instituição de acolhimento. Eu não fui, Júlia. Eu falei que eu trabalhei em Taquaritinga, eu fiz formação lá no serviço, mas eu Tá. não fui Então, pronto. técnica. Pois é. Eu fui técnica, eu respeito muito esse lugar. Muito, eu tenho muito respeito por quem trabalha em instituição de acolhimento, pelas cuidadoras, pelos técnicos. É um trabalho que exige muito, mas ele é um trabalho que nos institucionaliza. Nós estamos institucionalizados. Eu hoje, como técnica do aconchego, eu estou institucionalizada. Eu não posso falar o que eu quero, né? Eu uso sempre esse exemplo. Eu, quando estou falando pelo aconchego, eu não falo qualquer coisa que eu penso. Eu estou falando pelo aconchego. Então, eu perco algo que é do sujeito, do meu sujeito. E assim o psicólogo, e assim a cuidadora, e assim a criança. Na institucionalização se perde o individual. E isso não é bom para uma criança em formação, para um adolescente. Então, não tem a ver com não valorizar esse trabalho, mas tem a ver com transformar a nossa rede de acolhimento em uma rede potente, afetiva e transformadora. Né? Para mim tem muito a ver com isso. E que, por enquanto os abrigos existirem, eles vão continuar existindo, que a gente possa cuidar de quem trabalha nesses acolhimentos, para que eles possam cuidar das crianças e dos adolescentes. Eu acho que Fazendo História faz esse trabalho maravilhoso aí em São Paulo. Aqui no DF eu vejo que falta muito ainda um trabalho de investimento nas cuidadoras, de investimento nas equipes técnicas, para que elas possam investir nas crianças, né? A Ana Paula falou, pensar na profissionalização. Cara, esse é um papo que é um papo longo, assim. Lá na França, as famílias acolhedoras são profissionalizadas. Tem um longo caminho a se pensar aí. Sim. Tem uma fala, acho que é da Jane, que eu gosto muito, que ela fala que isso, né, pensar para todas as crianças, as famílias, estarem em famílias acolhedoras, ela fala, eu não sei se, sei lá, por exemplo, adolescente, né? A gente pode pensar em acolhimento de adolescente, família acolhedora. Ela fala, eu acho que se a gente não fez, é porque a gente não achou as famílias certas. Assim, não sei exatamente como que ela fala, mas é um pouco por aí, né? E pensar no momento que a gente está também, né, gente? Eu acho que de expansão. Lembra no encontro passado, né? Ainda temos uma porcentagem baixíssima de crianças e adolescentes em serviço de família acolhedora, serviços executando. Então, a gente ainda tem muito a caminhar, né? E é isso, para a gente também não cair no, então vai fechar todos os abrigos, assim, num lugar tensionado. Bom, acho que a gente está querendo construir, né? Acho que a gente está querendo construir e poder
pelo menos agora, assim, acho que abrir o leque, ter mais possibilidade, né, de medidas aí de acolhimento, de cuidado para as crianças e adolescentes, entre outras também que a gente precisa contar, né? Mas família acolhedora está aí dentro, eu acho que de um leque das nossas políticas, né? Pessoal, a gente tem que terminar, infelizmente. A gente vai seguir na próxima semana, né? Falando do acompanhamento das famílias acolhedoras, então acho que essa conversa vai seguir. Tem lá a nossa comunidade também, eu vou salvar aqui o chat. Todo mundo que teve problema com a plataforma, eu vou resolver, já mando para vocês. E queria agradecer muito a presença da Júlia, contribuiu muito para a nossa reflexão. Acho que muitas pessoas estão falando aqui no chat, que foi muito bacana, obrigada. As duas Júlias, né? A Júlia Salvani, que vem como convidada especial hoje do lado do Aconchego. É isso. Até semana que vem. Qualquer dúvida, podem mandar WhatsApp, e-mail para mim e para a Luísa. Seguimos conversando. Ainda o que ficou, a gente segue. Uma hora a gente vai. Teremos muitos encontros. Agradeço a presença da Júlia também. Não esqueçam de preencher a lista de presença que a gente deixou aqui no chat, todo mundo viu. Preencham esse formulário, que é por onde a gente controla a presença, e também vou mandando os acessos à plataforma. Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu falo sempre à Lara que eu me sinto muito em casa com vocês, me sinto super à vontade, né? Muito, muito obrigada. Acho lindo, lindo mesmo, assim, o que vocês fazem. Esse tanto de gente, né? O tanto que vocês investem nisso de dividir. Eu acho que se a gente pode caminhar para ter mais serviço de acolhimento familiar, é assim, dividindo. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, Obrigada. Julia. Vamos que vamos dividir. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos. Até semana que vem. Qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Beijo. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, no feriado. Até dia 9, que é o nosso próximo encontro. Dia 9. É verdade. Bom Tchau, feriado. gente. Aproveitem e nos vemos dia 9. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu queria perguntar da lista de presença. Aqui, coloquei no chat de novo. Eu queria perguntar sobre a lista de presença, Margarete. Pode falar, Margarete. A lista de presença, como que se dá? Tá vendo que eu escrevi aqui no chat? Você consegue olhar? Formulário de presença, aí tem um link para você clicar, que vai abrir lá para você colocar seu nome, seu e-mail e falar o que você achou desse encontro. Então, mas aqui, eu vejo por aqui? Você está no celular? Celular. Clica, você consegue entrar no chat? Sabe onde é? Onde as pessoas põem as perguntas? Ah, sei. Deixa eu ver. Tá escrito aqui, formulário de presença. Então, porque eu testei aqui, mas não estou achando, menina. Não acho aqui. Margarete, você consegue mandar uma mensagem por WhatsApp para uma de nós? Eu mando. Você tá no grupo lá, né? Eu tô. Tá, então escreve assim, sou Margarete, preciso do link, aí a gente manda pelo WhatsApp, pode ser? Pode ser, porque da outra aula, segunda-feira passada, eu fiz o questionário e tudo. Ah, tá bom. Essa é uma boa. Quem quiser, quem não conseguir acessar, a Graziela também falou, manda um WhatsApp que a gente manda, que acho que fica mais fácil. Tá, eu vou entrar lá agora e vou mandar. Obrigada, meninas, foi muito bom. Tchau. Obrigada, até dia 9. Beijos. Tchau. Beijo. Oi, Vera, tô reenviando aqui. Você ainda tá aqui? Vera, tô reenviando aqui no chat, tá bom? Só entrar.
Ju, você salva o chat? Já salvei. Ah, ótimo. Tudo bem, gente? Podemos fechar? Podemos, Ju? Acho que sim, né? Sim, acho que sim. Qualquer questão, procurem a gente no WhatsApp, tá bom? Vamos fechar aqui a reunião. Sim. Tchau. Tchau. Valeu, Ju. Beijos. Beijo. Tchau.